Pedimos, Senhor, para que a tua palavra seja manifestada através dos momentos ou nos momentos que passaremos aqui nesta noite. Conduze-nos, ó Deus, de formas que haja edificação na vida de cada um dos teus servos e também de modo que esta palavra possa se traduzir de forma oportuna para a salvação daqueles que ainda não te conhecem como o único e suficiente Senhor e Salvador. É o que nós suplicamos e já agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos ouvir a introdução desse momento com o nosso professor. Nós temos hoje, nesse espaço, os capítulos 5, o 6 e o 7 de 2 Reis, e depois que o nosso professor fizer a introdução e que comentarmos, teremos também um espaço para os irmãos fazerem perguntas, seja através do chat ou de modo falado, de modo oral. Professor. Só queria comentar o primeiro e o segundo versículo do capítulo 6 de 2 Reis, que diz: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno para todos nós. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. Esse texto que nós lemos, ele nos dá a entender que Eliseu, ele tinha um grande número de discípulos. E esse número era tão grande que o local que eles habitavam não era mais suficiente, eles precisavam aumentar. Nos textos anteriores que nós temos lido, nós percebemos que vários desses filhos, por causa da afinidade que existia entre eles e Eliseu, eram casados, tinha esposa, tinha filhos. E essas pessoas, esses homens, muitos deles já de boa idade, ou jovens, eles estavam a serviço de Eliseu. E eles participavam de uma escola de profeta, e essa escola de profeta ela foi criada por Samuel. E nós percebemos que esses alunos, esses discípulos, eles tinham um trabalho intenso juntamente com Eliseu, já que Eliseu era um missionário do Antigo Testamento e ele era muito dinâmico, ele percorria várias cidades e países fazendo o papel de profeta dele. E nessa circunstância, Eliseu ele ainda dirigia essa escola de profeta que fora fundada por Samuel. E quando nós pensamos em escola de profeta, não é uma escola para reteté, para esse tipo de coisa, para ensinar as pessoas a profetizarem. Isso era uma escola para as pessoas aprenderem a palavra de Deus, ter conhecimento da palavra de Deus. E quando nós olhamos para o cenário daquela época, nós percebemos o quanto que a idolatria atingiu o povo de Israel, a nação de Israel. Israel estava afundado por causa da idolatria. E em meio a esse caos, Eliseu, com o seu ministério dinâmico e itinerante, ele dirigia essa escola que ensinava a palavra de Deus. E ali ele fazia igual o apóstolo Paulo orientou Timóteo, está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, a ensinar aquela palavra a muitos para que pudesse ser repassado. A preocupação de Eliseu ensinar para que pudesse ser repassado, para que a palavra de Deus pudesse fazer diferença naqueles dias em que o caos estava dominando a nação de Israel
por causa do pecado, por causa da idolatria. Oséias 4, versículo 6, diz: o meu povo peca porque ele faltou conhecimento, né? Por falta de conhecimento. O povo errou, o povo desviou por falta de conhecimento. É uma situação muito, muito delicada, essa situação, e nos faz pensar o quanto é indispensável o conhecimento. E quando nós olhamos a preocupação da Igreja de Deus da Canangolândia, através do seu pastor, em massificar esses ensinos, né, a Bíblia capítulo por capítulo, isso tem assim um valor muito alto, porque quando nós olhamos para aquelas escolas de profetas, podemos dizer assim, era um seminário da palavra de Deus. Ali tinha esposas aprendendo, tinha filhos aprendendo a palavra de Deus, e existia assim uma preocupação muito grande em repassar para todas as pessoas a palavra de Deus, porque isso poderia alterar o curso da situação daquela nação que estava envolvida em um grande caos. E quando nós analisamos esse primeiro versículo, nós entendemos que teve assim um êxito assim tão grande que não tinha mais espaço naquele local. Não havia mais condição de acomodar as pessoas que estavam ali para aprender a palavra de Deus. A tal ponto de que fosse sugerido pelos próprios alunos que cada um fosse ao Rio Jordão e buscasse cada um lá um pouco de madeira para que pudesse ampliar aquele lugar, para que eles pudessem continuar, porque não tinha mais condições, né? Isso é muito importante para nós, porque nós temos que realmente olhar esse exemplo que é lá do Velho Testamento. Temos que olhar também a questão do apóstolo Paulo, que foi um missionário muito itinerante, muito preocupado com a expansão da palavra de Deus. O próprio Jesus, que percorria Israel de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando a palavra de Deus. E essas pessoas que aprendiam, eles tinham uma afinidade tão grande que eles eram chamados de filhos, eram discípulos, eram alunos, mas tanto lá no Velho Testamento quanto aqui no Novo Testamento, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, meu filho, né, para que ele pudesse dar continuidade. O apóstolo Paulo estava nos seus últimos dias de vida, estava preocupado com a continuidade da pregação, do ensino da palavra de Deus. Nós possamos olhar para esses textos, para o exemplo dessas pessoas e muitos outros, e que possamos ter essa preocupação em ensinar a palavra de Deus. Nesses dias, quando tantas coisas que trazem destruição são intensamente ensinadas, propagadas. Nós possamos ter a preocupação de ensinar os nossos filhos nas igrejas, fora da igreja, no nosso trabalho, onde quer que nós andemos, e, acima de tudo, colocar, quem sabe, os nossos lares à disposição do ensino da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar. Graças a Deus. Muito obrigado, professor. Muito própria, legítima colocação. E é importante que nós possamos meditar, digerir as verdades aí manifestadas, porque realmente a palavra de Deus, ela é o forte, ela é o baluarte, ela é o abrigo seguro, o escudo intransponível, inviolável de todos aqueles que realmente amam ao Senhor. E como aí foi posto, em todas as épocas, o povo de Deus foi socorrido, foi fortalecido, foi protegido pela sua palavra. Como foi colocado, as pessoas estão ali abrigadas, não somente na ampliação daquela estrutura física, buscaram madeiras e tudo para que ela fosse ampliada, mas elas estavam socorridas pela palavra, que as defendia da situação caótica, da situação apóstata que pairava sobre aquela nação, e por que não dizer sobre a humanidade naquela época também.
E eu gostaria de levar os irmãos, na continuidade da exposição, a refletir também sobre o objetivo de Deus manifestado naquilo que Ele nos concede, falando das coisas físicas mesmo, falando da criação, falando da concessão de Deus do ponto de vista daquilo que é palpável, né? Eu não sei quantos irmãos viram durante esse dia, hoje à tarde, a divulgação que nós fizemos desse espaço da palavra, desse encontro da palavra, nós colocamos como divulgação mais ou menos nesses termos: aquilo que fazemos com o que Deus nos concedeu reflete o que fizemos com o nosso relacionamento com Deus. Então, preste atenção, vamos repetir. O que fazemos com o que temos reflete aquilo que fazemos com o nosso relacionamento com Deus. Como é que podemos entender esta expressão? Deus, ele poderia ter criado um mundo, uma humanidade sem a existência física, sem a matéria, que vai desde o corpo, passando por todas as demais expressões da criação. Ele poderia ter feito tudo espiritual, mas quis o Senhor, na sua soberania, criar as coisas palpáveis, para que as coisas palpáveis fossem expressão desse relacionamento da criatura com o Criador. Quis o Senhor que as coisas físicas, desde o nosso corpo, fossem utilizadas para a interatividade, esse relacionamento, esse convívio. Por que eu estou colocando isso nesse contexto dessa exposição do livro de 2 Samuel? Vamos recuar um pouquinho na história bíblica, né? Quando, no capítulo 4, o pecado já tinha entrado no mundo, e o pecado manifestado na forma de administrar a coisa física. Note que ali, quando o pecado entra, então você não vê aquilo que a teologia romanista, com a qual a gente não concorda, define como pecado capital, os pecados terríveis, né? E na cabeça de muito crente existe o pecadinho e o pecadão. Na Bíblia não, mas, enfim, não havia ali aquilo que entendem como pecado capital, como adultério, prostituição, homossexualismo, assassinato, etc., né? Eva, juntamente com Adão, eles manifestam a rebelião na administração, né? Na questão administrativa. O que era para fazer e o que não era para fazer. O que podia ser tocado e o que não poderia ser tocado. Tudo isso apontando para a coisa física. E quando eles são ajuizados por Deus, banidos do Éden, no capítulo 4, você vai ver também Deus perguntando para Caim: o que fizeste? O que fizeste? Depois que Deus já tinha falado para ele a respeito do que fazer. Se bem fizeres, haverá aceitação para ti. Se não fizeres, só tu sofrerás, porque o mal já está às portas. Então, depois ele pergunta: o que fizeste? Depois que ele mata o irmão dele, então pergunta: o que fizeste? Aí você vai ver, por toda a história da revelação, a importância da administração, da coisa física, né? Porque Deus tira Israel do Egito e fala para esse povo da administração de uma terra que mana leite e mel, da coisa física, né? E esse relacionamento, ou melhor dizendo, esta administração da coisa física, ela se daria a partir de princípios absolutos. O modo operante, a maneira de administrar a coisa física, tinha que considerar os princípios que Deus passara para o seu povo, desde o Egito. Então, eles entram nesta terra e o estatuto de posse, a forma de possuir a terra, estava intimamente ligado ao seu relacionamento com Deus. Aí você vê, por exemplo, Deuteronômio capítulo 27, quando ele fala da importância de pegar ali no Jordão 12 pedras representativas quanto às 12 tribos de Israel, e essas
12 pedras, depois lá na frente do capítulo 4 do livro de Josué, ele faz menção disso de novo, não é? E no capítulo 8 do livro de Josué, nessas pedras são impressas a lei, a palavra de Deus, né? E ainda coloca, quando os teus filhos perguntarem o que foi isso, o que significa isso aí? Então, pelas gerações, você haverá de dizer, o Senhor nos tirou da terra da servidão, com braço forte, com mão estendida, e nos colocou nesse lugar. Então, faria lembrada de geração em geração a lei, os princípios, os valores absolutos, imutáveis, eternos. Então, nasce um povo para que esse povo fosse o povo da lei. E esse povo comunicaria para as demais nações os valores eternos. E o faria através da maneira de relacionar-se com o meio, com as coisas a ele dada. No caso, a terra prometida, né? Então, quando você prossegue no entendimento desse relacionamento das pessoas com as coisas físicas e a sua importância para o relacionamento com Deus, você vai perceber o seguinte, que os reis de Israel, a totalidade dos reis de Israel, o reino do norte, e é sobre eles que estamos falando agora, né? E boa parte dos reis do sul, Judá, todos eles foram unânimes em fazer o quê? Em administrar aquilo que lhes fora dado, a terra, de formas a banir os princípios, a banir a lei, a banir a sã doutrina. Podemos colocar, banir o evangelho eterno. Por quê? Banindo os princípios eternos, a administração das coisas, a gestão de tudo, atenderia à demanda da carnalidade, atenderia à demanda da natureza má desses governantes e daqueles que se beneficiariam disso. Ou seja, Acabe, juntamente com Jezabel, desde Jeroboão, determinaram que eles baniriam o altar do Senhor que estava em Jerusalém e teriam ali o altar deles. O modo deles administrarem as coisas que não incluía o Deus único, verdadeiro. Quer dizer, desde que Salomão fez o que fez, abrindo as portas para a impiedade, então, tanto o reino do norte quanto do sul fariam o que nós já conhecemos. Eles administrariam o reino, a nação, as coisas físicas, de modo a atender seus interesses. E para atender seus interesses, eles teriam que banir o culto ao verdadeiro Deus, né? Teriam que banir o culto ao verdadeiro Deus. Quando você chega no caminho em que estamos, do capítulo 5 até o capítulo 7, que foi ministrado desde domingo e está sendo ministrado até hoje, você tem isso. E é importante perceber esse link com todo esse contexto bíblico, pelo menos em duas figuras, para não termos um tempo demasiado. Tanto a figura de Geazi, quando você vê a cura de Naamã, no capítulo 5, né, que o nosso professor ministrou. Então, você tem ali Geazi, que ele é uma manifestação desse interesse pecaminoso em administrar as coisas para os seus propósitos pecaminosos, não é? Ele olha tudo aquilo, ele anda com Eliseu, ele vê todos os feitos poderosos de Deus, e ao invés dele permitir que a graça de Deus crescesse nele, desenvolvendo nele o caráter do próprio Deus, como aconteceu com o seu mestre, com o seu professor Eliseu, à medida que ele via aqueles feitos, ele tinha dentro de si um crescente desejo de glória própria, de glória própria. Ele tinha um crescente desejo de que aquilo ali viesse atender o seu entendimento, a sua perspectiva de êxito, de sucesso nesse mundo. E você vê isso chegando a um transbordamento, quando Eliseu despede o Ciro, despede Naamã, Naamã vai embora, e ele, no seu coração, ele diz, olha, ele mandou aquele Ciro ir embora, sem tomar nada dele, mas eu vou atrás dele, e eu vou sim, eu vou faturar com isso aí, aqui parafraseando, eu vou me dar bem com isso, ele não vai embora de graça, eu tenho a oportunidade de prosperar muito nisso aí. Quer dizer, ele nesse sentido,
o símbolo, o exemplo, melhor dizendo, de todos os vilões da história bíblica e da história secular. Ele é o exemplo da humanidade como um todo, que conspira contra Deus, atendendo o convite de Satanás, para que administrem tudo, esvaziando os princípios da palavra de Deus, banindo os princípios da palavra de Deus, para que não seja mais do Senhor a terra e sua plenitude, mas seja dele homem adâmico, para atender suas demandas. E vocês conhecem o fim que Geazi teve, porque Deus não permitiu isso. Nunca permitiu e nunca vai permitir. As pessoas podem ter uma posse, podem se apoderar de um momento de glória, elas podem ter ali uma projeção de suposto sucesso, mas Deus vai intervir, Deus vai agir, porque minha é a glória e a outra eu não darei. Então, Geazi, ele foi o perpetuador da maldição para as suas famílias, para os seus descendentes, porque ele quis gestar, ele quis administrar tudo para o seu propósito e não para a glória de Deus. Você vai ver outro personagem importante, que é o capitão, aí do capítulo 7 do mesmo livro, né? Porque a questão do capitão, quando Eliseu fala para o rei Jorão, olha, amanhã a estas horas vai ter fartura aqui. Era uma situação de miséria, de caos, de crise terrível, aguda. Ninguém tinha a saída para aquela situação, né? O próprio Jorão não sabia o que fazer, e a gente até faz talvez possamos usar a expressão, a gente conjectura, né? Que ele planejava se entregar para os sírios, porque ele só isso aí veio de Deus, não há nada mais o que fazer, né? Não tem mais caminho para andar, a cidade está cercada, as pessoas estão vendendo aí uma cabeça de cu por 80 ciclos de prata, né? Pelos cálculos que alguns fizeram, porque ninguém tem a definição exata disso aí. Cada ciclo de prata equivaleria mais ou menos aí a 5 libras esterlinas, acima do dólar. Então, é uma coisa absurda. A cabeça vendida por aquilo ali, né? E imagine o restante do corpo de um animal que, segundo Levíticos 11, era imundo, né? Então, é uma crise sem condições mensuradas se abateu. E quando Eliseu ali se manifesta, ali diz para ele, haverá, aqui eu imagino que ele estava próximo a capitular, né? Então, Eliseu, ele dá uma palavra no sentido de que não se rendesse àquela situação, que haveria livramento. Né? Embora Jeorão fosse um rei ímpio, perverso, não era por ele, não. Era para oportunizar a salvação. Não era pelo modelo de governo, pelo projeto de poder de Jeorão, não, que estava dentro do que estamos falando, o homem que administrava as coisas, segundo Acabe, segundo todos os perversos, administrava para o seu bel prazer, mas era para que vidas ali naquela nação tivessem a oportunidade de conhecer o único Deus que salva. Salva não só no sentido temporal, mas principalmente no sentido eterno. Era para que o evangelho chegasse ao conhecimento das pessoas que estavam ali, né? Então, o que acontece? Quando Eliseu coloca isso, aquele capitão, ele vem expressar exatamente o que estamos colocando. Pessoas que têm uma concepção de administração de vida, de conduta de vida, que antevê o seu projeto, a sua glória. São pessoas que querem estar em evidência, e para elas estarem sempre em evidência, elas têm que destruírem a credibilidade nos valores eternos, a credibilidade na sã doutrina, a credibilidade no Deus verdadeiro, a credibilidade em todo esse marco civil de valores que Deus deu à humanidade através de Israel. Eles têm que destruir, porque esses valores estão no caminho. Esses valores que dizem para as pessoas a maneira que Deus quer que eles administrem a coisa física, o mundo passageiro, esses valores estão no caminho do ímpio. Eles são inconvenientes, eles atrapalham. Então, esses valores têm que sair. Esses valores têm que ser extintos. Traduzindo em miúdos, a verdade tem que morrer e a mentira tem que ocupar o lugar da verdade. Em tudo por tudo, na administração de tudo.
que a glória desses homens é passageira. Então, para que essa glória passageira seja vivida por eles intensamente e sem nenhum escrúpulo, a palavra de Deus tem que sair da frente. Os princípios eternos têm que sair da frente. É importante, irmãos, porque não estamos falando de algo que aconteceu há milhares de anos, ponto que é atualíssimo, porque vem desta lavra, que é a natureza humana perversa. O homem de milhares de anos atrás, que quer administrar as coisas para o seu momento de glória exíguo, que é lâmpada desse mundo, é o homem de hoje. Ele não mudou. E vemos isso nessas figuras que colocamos aí, Geazi e o capitão. Quando ele zomba, ele diz, olha, ainda que Deus abrisse tudo, ainda que Deus fizesse algo tremendo, isso seria possível. Ele fala em termos jocosos, em termos de zombaria. Ele ataca a palavra de Deus, ele ataca o próprio Deus. É por isso que nós colocamos essa divulgação. A maneira de você administrar o que você tem demonstra o que é que você fez no seu relacionamento com Deus. A sua administração da vida passageira, ela manifesta a condição do seu relacionamento com Deus. Então, aquele capitão, ele se comportou como alguém que Deus para ele não é nada. É o que diz o salmista Davi, diz o nécio, o ímpio no seu coração, não a Deus. Né? Estamos vivendo isto hoje na nossa nação. Né? Há um número muito grande de líderes no Brasil com suas atitudes, não a Deus. Estão dizendo com suas atitudes. A mentira, nós temos a obrigação, irmãos, de nos levantarmos nesta hora, em que, para que as coisas físicas dadas por Deus, para a família, para a sociedade, para a nação, dadas para que as pessoas, através dos valores, possam glorificar a Deus. A igreja, ela ministra tudo, ela administra tudo, o crente administra tudo, para que os homens, como diz Jesus, vejam as vossas boas obras e glorificam o Pai que está nos céus. Então, quando você está na sociedade em que esses valores são escarnecidos pelas autoridades, você tem que ter uma autoridade. O capitão é uma autoridade, era uma grande autoridade naquela época. Ele se levanta para que esses valores fossem zombados, fossem escarnecidos, né? E aquilo acontece sem uma resposta, aquilo fica sem uma resposta do homem de Deus. Na Bíblia você vê que o ímpio se levanta para destruir os valores, os princípios que Deus deu para o homem administrar o mundo, administrar a coisa física, e os profetas ficam calados, os homens de Deus se calam. É isso que você vê? É isso que você vê nesse texto, nesse contexto? Eliseu se cala diante daquele ataque à palavra de Deus? Não, não é isso. O que você vê é uma reação. Eliseu disse, olha, vai acontecer, mas você vai, imprecação, ele sentencia, você vai ver, mas você não vai desfrutar. Você sabe o final da história, no capítulo 7, no final do capítulo 7, o capitão, ele é espisoteado, ele é esmagado. Sabe por quê, irmãos? Quando alguém entra na frente da palavra de Deus para destruí-la, ele tem que ser destruído. Não é que eu estou dizendo aqui que eu quero que seja destruído, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas já que ele decidiu que ele vai entrar na frente dos valores eternos, para destruir os valores eternos, para que o meio aonde esse ímpio opera passe a existir para atender suas demandas, e ele seja ali Deus no lugar de Deus, ele terá que ser destruído. Como Ananias e Safira tiveram que sair do caminho da igreja, como Diótrefes, citado lá em João capítulo 5, 1 João capítulo, no seu único capítulo, o capítulo 3, na sua única, tem um capítulo, né? 3 de João, versículo 9. Eu mandava as cartas, eu queria dizer muitas verdades para vocês, mas Diótrefes, pelo amor que ele tinha de ser o primeiro lugar, ele não permitia que chegassem vocês. Então teve que sair do caminho. Alexandre, o latoeiro, teve que sair do caminho. Judas teve que sair do caminho. Nós estamos vendo uma situação no nosso país em que milhares de marginais foram soltos para dizer para as nossas crianças que o mal compensa no lugar do bem. A mentira compensa no lugar da verdade. O crime e a impiedade compensam no lugar da justiça.
estão mentindo, nossos ministros da Suprema Corte, mentindo, irmãos. Eu estou falando isso porque eu tenho o dever como igreja. Não estou falando isso por partidarismo, mas eu tenho o dever como igreja de falar, de denunciar. Os ministros da nossa Suprema Corte estão mentindo deslavadamente o tempo inteiro para implementar um projeto de poder em prejuízo dos valores que Deus deu ao mundo e Deus deu à nossa nação, porque esses valores estão no caminho deles, esses valores são inconvenientes para eles. Ainda que o país mergulhe na devassidão, na destruição total, eles não amam ninguém, eles amam o seu projeto de poder. Então nós temos que denunciar. O evangelho é também denúncia contra a impiedade. Muitos dos nossos parlamentares estão vendidos para o mal, para a impiedade, estão no caminho para destruir a palavra de Deus. O nosso país se torna um país interessante para os seus projetos diabólicos. E o que nós temos que colocar aqui de forma clara é sair do caminho, sair através da morte. Geazi teve que sair trágica, foi esmagado. Nós temos que, como igreja do Senhor, dizer aqui sim. Senhores magistrados, os senhores estão no caminho da palavra de Deus, os senhores terão que sair. Senhores parlamentares, os senhores estão no caminho da palavra de Deus para destruí-la e tornar esse país adequado às suas impiedades. Deus não vai deixar. Os senhores sairão do caminho. Os senhores terão que sair do caminho. Senhores jornalistas, também unidos, para que a mentira prevaleça, os senhores terão que sair do caminho. Deus não vai permitir seu projeto. Os senhores vão naufragar, porque vocês estão contra a palavra de Deus, estão contra a verdade. E quando você para compreender esse contexto todo, a Bíblia toda colocando isso, para que nós saibamos esta questão da maneira de administrarmos a família, a sociedade, a cidade, o Estado, o país. Deus tem um modo de se administrar todas as coisas, que deve ser considerado pelo indivíduo e pelo coletivo, pelo povo e pelos governantes. É o modo que Deus deixou de gestão, né? Mas como colocamos, querem destruir a palavra de Deus para que tudo se torne adequado ao seu projeto de poder. Quando Jesus, lá em João capítulo 3, passagem muito conhecida, versículo 16, ele coloca: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Todo aquele que faz o mal, ele odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam condenadas. Todo aquele que é da luz, ele faz todo aquele que é da verdade, que pratica a verdade, ele vem para a luz para que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Então você percebe esta correlação entre o que você faz, a sua gestão de vida, a importância disso para o seu relacionamento com Deus. A história bíblica toda mostra isso. Você vai desde o Gênesis, como citamos, não faça isso, mas faça aquilo. Maneira de você lidar com a coisa física, desde o seu corpo. Não faça isso com o seu corpo, não faça isso com o meio em que você está, mas faça aquilo. A direção da palavra de Deus. Quando o homem faz o que não era para fazer, em toda a Bíblia, ele vai ser enquadrado. Pergunta para Caim: o que fizestes? Você vai lá para o capítulo 14, versículo 13 de Apocalipse, no apagar das luzes da história desse mundo mal, ele vai falar das obras. Aqueles que derramaram suas vidas e administraram com tamanha fidelidade, a ponto de derramarem seu sangue, as suas obras
o que eles fizeram, o seguiram, para que as suas obras o sigam, né? Então, é muito importante nós levarmos o fato de que o crente que tem dupla cidadania, ele tem consciência de que ele no céu, aqui nessa cidadania terrena, mostrando para o mundo o caminho de duas vias, a maneira de ir e a maneira de voltar. Quando nós paramos para analisar todo esse contexto, nós não temos como não nos perguntar, nós estamos sendo quem nesse momento? Nós estamos sendo como Eliseu, como na introdução foi posta, aqueles profetas que estavam ali focados na palavra de Deus, preocupados em aumentar, em ampliar as condições para servir bem, para viver a condição de servo bom e fiel, para ter uma vida cuja administração na faculdade, no trabalho secular, na condição de quem ganha um salário mínimo, na condição de quem faz parte da classe média, da classe alta, de empresário, etc. Em tudo por tudo, eu pego o que Deus me deu, pouco ou muito, e isso é utilizado para que ele seja glorificado, para mostrar minha fidelidade. Então, você tem, no caso de Eliseu e dos profetas, esta expressão, e no caso de todos os homens de Deus da história, você tem esta realidade, a maneira de administrar, glorificando a Deus, exaltando a Deus, esta consciência de que o que me foi dado pelo Deus que é o dono do infinito, da eternidade, de todas as coisas, e me deu como um dar relativo, porque na verdade é dele. Se é dele até em toda a sua plenitude, o que está na sua mão é dado para uma finalidade, mas em última análise é dele, né? E eu queria terminar, antes que os irmãos falassem, eu queria fazer uma colocação que eu fiz nesta semana de semeadura da palavra de Deus, sobre o que Paulo coloca ali em 1 Timóteo, Efésios capítulo 5, versículo 16, quando ele diz o seguinte: remi o tempo, porque os dias são maus. Quando Paulo coloca remi tempo, então ele faz expressão de um termo grego que é o tempo com relação a Deus, é o kairos. O tempo com relação ao caráter de Deus, seus propósitos, o que ele na eternidade sempre fez, sempre está fazendo, porque ele não teve início, meio e fim. E ele manifesta seu caráter em suas obras. Não é possível que Deus seja responsabilizado por obras ruins, porque suas obras manifestam o seu caráter. Não é possível, por exemplo, que Deus tenha na eternidade condenado pessoas antes delas nascerem, antes delas serem criadas, para o inferno, como a teoria calvinista imagina. Porque isso aí tem que ver com o caráter de Deus. Isso atentaria contra o caráter de Deus. Então, Paulo, quando diz remi o tempo, está chamando os irmãos a não perderem a sintonia com Deus na gestão do que eles fazerem coisas que reflitam o propósito de Deus na eternidade, exercitar esta consciência na administração diária. Será que esse projeto que eu estou prestes a abraçar, ele estava na eternidade, no kairos de Deus, no tempo de Deus? Será que esta amizade que eu estou me assanhando com ela estava na eternidade, no tempo de Deus para mim? Será que o pouco ou muito que eu estou fazendo, recebendo, envolvendo, administrando, será que esse tempo que eu estou gastando aqui, ele expressa o propósito de Deus desde a eternidade? Isso é muito importante, né? Por outro lado, ele fala, os dias são maus. Já aí ele usa outra palavra, que é o cronos. Os dias cronos são maus. A concepção humana, o modo humano de administração, o modo humano de gestão, o modo humano desde a conspiração de Adão, esse sentimento levantino contra Deus,
de querer a glória para mim, como foi o caso de Geazi, como foi o caso daquele capitão, como foi o caso de todos os vilões da história até hoje. Então, Paulo nos chama a uma sintonia com o propósito de Deus, a nos inquirir em tudo por tudo, em que tempo você está operando, no Kairos ou no Cronos, né? Eu espero que esta palavra ela possa nos levar a um aprofundamento cada vez maior a respeito desse aspecto, administração. É o que você faz com o que você tem, desde o seu corpo físico, seu dinheiro, sua administração de modo geral, porque nós vamos prestar contas daquilo que nos foi dado, uma vez que isso que nos foi dado, como disse, foi dado em tese, é dele, né? É um mandato, é uma concessão. Muito bem, nós chegamos ao espaço em que os irmãos poderão fazer perguntas, tanto pelo chat quanto falando, e vamos começar aí, né? Tem perguntas aí? Quem quiser falar, fique à vontade. Tem 2 comentários. Tá me escutando? Sim, pode falar. Geazi deixou de ter uma visão espiritual para passar a ter uma visão puramente material. No episódio sobre a cura de Naamã, Geazi demonstra seu coração maligno. Em vez de se alegrar com mais um milagre feito pelo Senhor por meio de Eliseu, Geazi enxerga uma oportunidade de tirar vantagem sobre a situação. Outro comentário? Não, ainda não. Tá. Entendi que você tinha falado que tem 2 comentários. Os irmãos que estão conosco que querem fazer alguma pergunta, eu propus ela aqui, já que após vocês vai chegar aqui. Bom, a irmã Michele, ela está perguntando se o fato de que Naamã leva uma porção daquela terra para a Síria, a terra de Israel, tinha um simbolismo para ele. O que significava aquilo para ele? Então, professor? Porque para eles, o Deus era nacional, era territorial. Então, como agora ele conheceu o Deus verdadeiro, ele não queria mais prostrar, ajoelhar na terra lá da Síria. Ele estava levando a terra de Israel para que ele pudesse se ajoelhar na terra do Deus de Israel, né, para que ele não viesse a fazer novamente aquilo que ele fazia anteriormente. Então, é essa questão de território. Muito bem. Compreendeu? Respondida? Há uma pergunta aqui ainda, professor, sobre a conduta de Eliseu em mandar Geazi para ir ao alcance do menino da Sulamita para orar por ele, ao invés dele mesmo ir. Por que ele teria mandado Geazi ir no lugar de Eliseu? Não é isso, irmão? Não? Então...
Ah, entendi. Com relação a Naamã, entendi. A pergunta é essa: por que Eliseu, ao invés de receber Naamã, ele manda um mensageiro receber Naamã? A questão dele não receber Naamã é porque o próprio Naamã ele se achava merecedor pelo fato dele ser um general que naquela época tinha uma influência sobre Israel, pelo fato de já ter vencido Israel. Israel estava mais ou menos sob o domínio da Síria, então ele se julgava merecedor de certas honrarias, como, por exemplo, o profeta deveria sair, é o que ele diz, sair, invocar o seu Deus, passar a mão sobre a sua lepra, e o doente seria curado. E o que nós entendemos é que Naamã ele tinha que ser levado a uma completa humilhação para que Deus pudesse agir no coração dele. Não primeiramente no corpo dele, na lepra dele, na parte exterior, mas na alma dele. E assim ele foi exigido que foi dado aquele recado, mandou um mensageiro, olha, você vai lá. Eliseu não avistou, não saiu para ver, não chegou nem à porta, mandou um recado. Você vai lá e vai ao Jordão e mergulha 7 vezes, depois você ficará curado. Ele achou, pela posição dele, achou aquilo ali um insulto muito grande. Mas quando ele é convencido pelos seus servos, seus oficiais, de que ele deveria fazer aquilo, se aquilo pudesse curá-lo, ele volta a Eliseu já chamando Eliseu de meu senhor e se colocando, se chamando a si de servo. Então ele mudou completamente, ele precisava daquele quebrantamento. Muito bem. Ok? Respondendo a pergunta, irmão Jurandir. Mais algum comentário, irmãos? Pois não, irmão Cisne vai fazer uma pergunta, uma colocação, e eu reporto para os irmãos o que ele vai falar. Não? Estou profetizando, você vai estar bem animado com o tempo, né? Muito bem, irmãos. Graças a Deus, nosso tempo já caminha para o fim. E, como disse, esperamos que essa palavra possa ter falado com profundidade aos vossos corações. Não esqueça, amanhã, sexta, sábado, de se empenhar, essa palavra possa ser multiplicada, para que você seja alguém que multiplique a semente da palavra de Deus, dando a outras pessoas a oportunidade de serem alcançados pelo poder do Evangelho, desta forma simples e, porém, autêntica. Você seja um instrumento, você tenha consciência de que o que está chegando aí para o irmão precisa, sem dúvida, ser repassado. Muitas pessoas precisam desta palavra e você precisa viver um compromisso comum de todos os santos ao longo da história de transmitir esta palavra para o meio em que você vive. Talvez você não vá reunir aí 50, 100 pessoas para multiplicar esta palavra. Talvez você não reúna nem 10 pessoas, talvez você seja daqueles que vai dizer, olha, eu tenho ainda o que meditar nessa palavra comigo e com meu cônjuge, comigo e com meu filho único, com meus 2, 3 filhos. Então, no círculo de influência que você exerce, ou no meio em que você vive, assuma esse compromisso de parar um momento e, de novo, repercutir essa palavra. A repetição é importante. Falar de novo, se reunir de novo para que essa palavra seja fixada nos corações, é um comportamento dos homens de Deus pela história. Essa questão de inculcar a palavra está na Bíblia, de repetir, andando, assentando, aonde você for. Então, havia as tradições bíblicas, ou a tradição de comunicar de pai para filho. E durante muito tempo, essa tradição ela era até oral, porque não era possível fazê-lo sempre de forma escrita. Então, esta é uma prática do povo de Deus, comunicar, falar sempre daquilo que foi ensinado, para que aquilo não caia no esquecimento. Vivemos num mundo de alienação, onde o diabo trabalha para que as pessoas entendam que o bem e o mal são a mesma coisa. Luz e trevas são a mesma coisa. As pessoas são metralhadas
por uma quantidade brutal de informações no dia a dia. Hoje existem todo tipo de atrativos, apaixonam as pessoas, são vídeos, são diversões, todo tipo de envolvimento que você para pensar e fala, isso realmente é muito interessante, isso realmente é muito envolvente, mas quando você para pensar o que aquilo agrega para o seu relacionamento com Deus, muitas vezes é nada. Ao invés de além de não agregar, aquilo compromete seu relacionamento com Deus. É no meio desse turbilhão de informações que a sua mente não pode processar, é que os absolutos de Deus se perdem, né? E aí você percebe a importância de você pegar essa palavra e multiplicar, né? Temos daqui até domingo espaço para que você possa ter uma expressão desse compromisso. Sexta e sábado oportuniza isso, e domingo a gente já entra no capítulo 8 de 2 Reis. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pelo espaço que Ele nos concedeu. Não esqueça de estar conosco no domingo às 10 da manhã, na Escola Bíblica Dominical. Domingo também às 19 horas, estará aqui conosco o nosso supervisor regional, Pedro, ministrando a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 9. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, oramos a Ti muito gratos por todo o bem que o Senhor nos tem concedido. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia. Obrigado, Te pedimos, Senhor amado, para que a Tua destra de misericórdia e graça não nos abandone, Senhor, nos livrando em todo o tempo de termos uma visão de vida que conspire contra Ti, que nos coloque na condição de rebeldes. Ó Senhor, dá-nos a graça para que possamos nos humilhar o tempo inteiro, nos quebrantar o tempo inteiro, reconhecendo a nossa dependência contínua da Tua misericórdia e da Tua graça, Senhor. Conceda que a sede pela Tua palavra tome a cada dia, por completo, a nós, nossas crianças, nossos juniores, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos velhos, e que, Senhor amado, a cada dia, a maneira de administrarmos nosso corpo, nossos bens, o pouco ou muito, a maneira de transitarmos no meio de uma sociedade tão comprometida com o mal. Conceda, Senhor, que a cada dia nós possamos nos tornar cada vez mais aprazíveis aos Teus olhos, e que aqueles que nunca leram a Bíblia, talvez nunca tenham entrado num prédio onde está a igreja, Senhor, que essas pessoas possam ler no nosso testemunho, na nossa maneira de administrar a vida, elas possam ler a Tua palavra com uma tradução límpida. É a nossa oração e a nossa súplica no nome do Senhor Jesus. Te pedimos para que Tua destra de misericórdia e graça também se estenda na forma da cura, ó Deus, do vírus chinês e de outras enfermidades. Livra a nossa nação, livra esta geração, ó Deus amado, para que a Tua salvação seja comunicada em meio a este livramento. Manifesta, Senhor amado, o Teu livramento, derrubando aqueles que querem destruir a Tua palavra, para que em o Senhor, derrubando a mentira, destruindo a mentira e a verdade prevalecendo, ó Deus amado, as pessoas possam estar diante de uma oportunidade imperdível de arrependimento, de conversão. É a nossa oração e súplica no nome do Senhor Jesus. E que desta forma, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor Jesus, seja com o povo de Deus aqui e em toda a terra, e todos digam amém.